Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Só compartilhar aqui a tela. Ana Clara na área. O Aliton. Bom dia, bom dia, bom dia. Um instantezinho aqui para compartilhar. Eu vou só sair aqui e entrar de novo, porque a minha opção de compartilhar está inativa aqui. É só um instante. Ó. Aí. Pronto, agora sim, agora foi, ó. Está sendo gravado, tá? Bem-vindo todos que estão aqui presentes. Rapidamente um comentário. Eu compartilhei a planilha com as médias do terceiro bimestre e também fiz uma planilha com as três médias, primeiro, segundo e terceiro bimestre. E por essa planilha que foi compartilhada, dá para perceber que temos alguns alunos, se eu não me engano, 5 ou 6, que já passaram apenas no terceiro bimestre. Então, assim, se ele não fizesse mais nada a partir de hoje, ele estaria passado. Mas, claro, quem conseguiu passar até o terceiro bimestre vai querer uma nota sempre melhor. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas está dessa forma. Incrivelmente, temos alguns alunos que já estão de boa já estão praticamente passados no ano já, porque conseguiram obter 28 pontos ou mais. E aí, quando você divide 28 pontos por 4, em vez de 3, são 3 bimestres, mas 4 porque é a média anual, aí o cabra, ou a cabra, que tem mulheres também, e a maioria é mulher, em todas as turmas que eu passei também. Então, assim, já conseguiram passar essas pessoas. Mas quem não conseguiu também ainda está perto, vamos em frente e conquistar essa aprovação, tá? Eu queria falar uma outra coisinha também interessante. Eu costumava fazer no presencial uma espécie de aprofundamento, tá? É algo bem conhecido lá no COC Imperatriz, onde eu trabalhei, e lá a gente trabalha com alunos que, não satisfeitos só com a aula do dia a dia, ele quer mais, tá? Então, se alguém quiser algo mais, quiser uma coisa mais puxada, eu tenho como trabalhar também. É só me procurar no WhatsApp que nós vamos trabalhar. Basicamente,
se refere a resolver questões, tá? Geralmente são 20 questões por semana que a gente trabalha. Claro que vai ter o meu monitoramento, o meu direcionamento. Então, quem quiser ficar o bam da física, tá? Ou quiser fazer um vestibular mais puxado, um vestibular que cobra mais, é só me procurar, que nós estamos disponíveis para isso, tá? Isso tudo pelo Instituto Federal. Isso não é, eu não estou oferecendo aula pagas, não. Seria tudo por conta do Instituto Federal. Eu sou pago para isso já do Instituto Federal, tá? Então, se alguém tiver interessado, basta procurar. Mas, assim, quando eu falo isso, sabendo, por exemplo, que nós vamos bater pesado em questões mais puxadas, e é uma batalha um pouquinho mais puxada. Talvez vocês agora estejam muito repletos ou cheios de atividade, aí não queiram, e eu vou entender também. Mas se tiver alguém, uma pessoa que seja, estarei disponível, tá? Então vamos lá. A aula de hoje ela fala sobre o movimento circular e a força centrípeta, tá? A nossa aula passada falava sobre o movimento uniforme. E agora nós estamos tratando da força centrípeta, tá? Basicamente, se eu imaginar uma trajetória circular, ou aqui um pedaço de um círculo, tá? Eu percebo o seguinte, que da posição inicial A, onde eu tenho aqui o A inicial, e eu vou partir para a posição B. E aí eu coloquei vários Bs, tá? Onde, no B1, se eu for calcular a saída de A até chegar no B1, isso através da velocidade vetorial, tá? Eu percebo que essa velocidade, aqui o azul, no caso a seta em azul, é o trajeto ou deslocamento vetorial. Essa velocidade, ó, V e um tracinho em cima significa vetor. Velocidade média de A até B1 é igual a essa variação de deslocamento, que é uma reta, sobre o tempo gasto desse deslocamento. Professor, mas o deslocamento nem em cima da trajetória circular? Sim, é o deslocamento escalar, tá? Mas como eu estou trabalhando agora com um vetorial e tem uma setinha em cima, percebam isso, eu vou pegar, na verdade, uma linha reta que liga a origem até o ponto de chegada, tá? Mas, basicamente, é a variação do deslocamento vetorial sobre o tempo, tá? Agora, do ponto A até o ponto B2, eu vou aproximar cada vez mais essa distância, tá? A distância de B de A. Vou diminuir, na verdade, a distância, né? Então, se eu fizer isso, como é que fica? Ó, novamente, uma outra setinha, de A até B2. A velocidade média, que eu estou destacando agora, dado por Vm a B2, é calculada agora pegando a distância de A, de delta x a B2, que é essa setinha em azul, a menor, tá? Sobre o tempo 2. O tempo 2 agora é o tempo para chegar até o B2. E vai ser menor o tempo do que o B1. Finalmente, agora eu vou coincidir, tá aqui, ó, a igual, tá, o congruente a B, quer dizer que é o mesmo ponto, tá? Se eu pegar o A tão próximo de B, ou melhor dizendo, o B tão próximo de A, eles praticamente vão ser iguais. E nesse caso, eu vou pegar uma seta e ligar os dois pontos, tá? Quando eu ligo os dois pontos, fica praticamente uma seta saindo de uma trajetória curvilínea. Então, a seta, ela está meio fugindo, tá? E a gente chama isso de tangente, ela sai pela tangente. Quando a pessoa está numa curva, no carro de Fórmula 1, piloto, e aí ele escapa e vai trisca no muro, a gente diz que ele saiu pela tangente, ele escapou, tá? E nesse caso, o que isso traz para a gente, tá? Traz a velocidade AB, e nesse caso não é mais médias, passa a ser velocidade instantânea. A velocidade instantânea naquele instante, num ponto tão pequeno entre o A e o B, que chega a ser infinitesimal. O nome infinitesimal significa que é infinitamente pequeno, tá? E aí eu tenho delta x AB sobre delta T3. Basicamente, isso tudo que eu mostrei, isso é para dizer que em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, em cima do qualquer valor, que aqui, ó, em qualquer ponto, sempre a velocidade vai ser tangente, tá? Sempre fugindo pela tangente desse ponto, tá? Sempre fugindo pela tangente. Então, em qualquer ponto eu concluo aqui do lado direito, que em qualquer ponto que eu pegar, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, qualquer ponto que seja, sempre a velocidade vetorial vai ser uma reta tangente fugindo da trajetória circular, tá? Ou trajetória curvilínea, tá? Tá vendo aqui, ó, como todos eles, o 1, 2, 3 e 4 fogem dela, tá?
Isso é provado, basicamente, imagine você estar, por exemplo, com uma pedra amarrada num barbante e começa a girar essa pedra. Se o barbante cortar, quebrar, a pedra não vai sair girando, a pedra vai sair em linha reta, a partir do ponto em que quebrar, tá? Então, vai ser dessa forma. Tá? Por exemplo, lá, quando Davi, ele atira com a funda, né, que é uma espécie de giro que ele faz para derrubar Golias, né? Ele gira, gira e solta num determinado ponto. A pedra não sai fazendo giro, a pedra sai em linha reta e o giro, na verdade, ele só fez para conquistar força, né? E aí, quando ele atira a pedra atinge a testa lá do Golias, né? Lembram disso? Muito tempo atrás vocês ouviram essa história aí, né? Quando era criancinha, né? Agora vocês estão em outro nível. Então, basicamente, a velocidade vetorial está aqui, ó, em qualquer ponto, ela é tangente, tá? É igual a uma tangente. Esse que fica para nós mostrado, tá? A velocidade de um ponto material, P, sempre varia em direção e sentido, embora tenha módulo constante. Observem a figura à direita superior, que é esse círculo pontilhado em vermelho, e percebam que a velocidade, ó, a olho nu, sem medir, basicamente ela tem o mesmo tamanho, ó, o vetor é o mesmo. Tá? E nesse caso, esse destaque da leitura em amarelo, ele está falando exatamente isso, que essa velocidade, ela permanece com seu módulo constante, mas, tá? A direção e o sentido estão variando. Ó. A direção aqui, ó, é horizontal para a direita. A direção do V3 é horizontal para a esquerda. V2, vertical para baixo e V4, vertical para cima. Então, alguma coisa está mudando aí, tá? Embora o tamanho seja igual, tá? Basicamente a direção está mudando a cada momento, a direção e o sentido, tá? A orientação que a gente fala. E nesse caso, se há uma variação, tá? Se existe uma variação de direção, é porque alguma coisa está interferindo, alguma força, alguma aceleração, tá? Então, se acontecer isso, eu posso perceber que existe uma aceleração. Você percebe aqui na figura, na letra A, eu tenho em vermelho a velocidade, uma setinha bem pequenininha, tá? E em preto, uma aceleração, chamei de aceleração tangencial. Se eu imaginar que a aceleração é diagonal, tá? A aceleração centrípeta é diagonal, nesse caso vai haver uma resultante no mesmo sentido de V. O que isso quer dizer? Que essa velocidade aqui, na figura A, ela vai aumentar cada vez mais. Se, isso é se, né? Isso não acontece na vida real, tá? Isso é mentira, na verdade. Estou só conjecturando, tá? Se fosse assim, ela ia aumentar cada vez mais, ia crescer isso aqui. Da mesma forma, se eu olhar para a figura B, eu tenho uma setinha em vermelho fugindo da tangente, tá? E uma setinha em preto fugindo da tangente, só que sentido contrário, tá? No caso, um semicírculo. Nesse ponto, eu percebo que se a aceleração fosse no sentido diagonal, conforme é mostrado na figura, eu teria uma resultante tangencial para a esquerda. E o que isso quer dizer para nós? Que se existe uma aceleração nesse sentido, ou na direção da velocidade, ela vai, nesse caso, está contrário, tá? Ela vai diminuir. Essa velocidade seria cada vez menor, essa setinha. E isso não acontece, isso é uma mentira. E aí vamos para o terceiro caso, que é o terceiro C, que é o que acontece no dia a dia. A única situação, na letra C, em que essa velocidade permanece com o mesmo tamanho, com o mesmo valor, com o mesmo módulo, é a aceleração C ser, C de ser, né? De casa, e aí agora o verbo ser perpendicular à velocidade, tá? Então, nesse caso, quando a gente se fala em perpendicular, tá aqui o símbolozinho, que é um quadradinho com um pontinho dentro, significa 90 graus, ou perpendicular, para quem não lembra. Então, nesse caso, a única possibilidade da velocidade não aumentar nem diminuir é ter uma aceleração para o centro, tá? E essa danada, a aceleração, ela é chamada de AC. Por quê? Porque ela é orientada, é direcionada para o centro. A letra C significa centrípeta, tá? É centrípeta, diretamente para o centro. É uma força orientada para o centro, tá? Essa força é muito observada
no nosso dia a dia, quando a gente faz uma curva utilizando o veículo, a gente não foge pela tangente porque tem uma força que puxa a gente para o centro, tá? Essa força nada mais é do que o atrito, tá? A força centrípeta, ou a aceleração centrípeta, melhor dizendo, ela tem, uma força por cento, mas ela tem várias situações ou várias forças que levam o nome de força centrípeta. Basta estar orientada para o centro, tá? O atrito, a tração, nós vamos ver isso no decorrer dos nossos exemplos, tá? Essa força centrípeta, AC, ela é calculada pegando a velocidade v ao quadrado, tá? Percebam que essa velocidade v, ela não tem uma setinha em cima, ou seja, ela é escalar. A velocidade escalar sobre R. Você está fazendo uma curva, contornando uma curva, uma ida daqui para Imperatriz. Você vai pegar a sua velocidade mostrada no velocímetro e dividir, isso é levar ao quadrado, e dividir pelo R e você calcula a sua aceleração centrípeta. Tá? Primeira fórmula é essa. Porém, eu posso ter a aceleração centrípeta em função do ômega, que o ômega é a velocidade angular. E aí, como é que fica isso? Ó? Basta pegar, por exemplo, aqui, ó, eu sei que V é igual a ômega vezes R. Então, eu peguei aqui ômega vezes R e elevei tudo ao quadrado, tá? E aí, dividi por R. Eu estou partindo disso aqui, ó. E aí, eu posso colocar ó, ômega ao quadrado, R ao quadrado, só que tem um R embaixo. E aí, quando eu tenho R ao quadrado e R embaixo, eu conservo o R, vou repetir aqui o ômega, conservo o R e subtraio os expoentes. Ó, 2 menos 1 é 1, não precisa colocar 1. É o que está exatamente aqui embaixo, tá? Então, a minha aceleração centrípeta, ela pode ser dada em função da velocidade escalar e em função da velocidade angular, tá? Velocidade escalar, V ao quadrado sobre R, velocidade angular, de ângulo, ó, ômega ao quadrado vezes R. Professor, quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? De acordo com os dados. Se ele te der a velocidade escalar, tu usa essa. Se ele te der a velocidade angular, tu usa a fórmula com a velocidade angular, tá? E o nosso segundo tema, bem curtinha a aula de hoje, tá? Tem mais exemplos do que conteúdo, mas tem fórmulas e a gente vai praticar essas fórmulas, tá? Ele fala sobre a força centrípeta. Ora, é óbvio, se existe uma aceleração, existe uma massa, tem que existir uma força, tá? Lembra da força Maranhão? Né? F é igual a m vezes A. Você tem uma massa que está sendo acelerada, automaticamente tem uma força envolvida ali, essa força que causa a aceleração. Você pratica uma força qualquer, ela vai causar uma aceleração qualquer. Você aplica uma força um pouquinho maior, ela causa uma aceleração um pouco maior. Então, basicamente, a força resultante, quando é direcionada, está aqui, ó, e está observada. Desculpe, está observada aqui também, solucionando um pouquinho aqui. Quando ela é orientada para o centro, ela é chamada de força resultante, claro, a gente já sabe disso, mas ela leva um nome específico, que é a força centrípeta, tá? Essa força centrípeta, só para ter uma noção, tentando contextualizar, ela é o contrário da força centrífuga, que foge do centro. É o que acontece, por exemplo, numa máquina de lavar e centrifugar. No momento que a roupa gira naquele cilindro, tá? E ele é furadinho, ele está girando tanto e jogando as águas passando pelo furo. As águas são jogadas, ou as gotículas de águas são jogadas ou retirada da roupa, porque ele está girando. Ao girar, cada gotícula sai pela tangente, tá? E é assim que ele deixa a roupa um pouquinho mais enxuta. Não chega a secar por completo, né? E aí basta colocar no sol. Tem umas que já sai já quase passada, né? Mas a máquina normal, mais barata, que a gente pode usar no dia a dia, ela basicamente faz isso. Ela centrifuga, tá? E aí vem de fuga, de fugir do centro. Mas nesse caso, a minha força centrípeta é orientada para o centro, tá? Centrípeta. Como pela lógica, tá? E pela fórmula da força Maranhão, uma força C é dado por M vezes AC, tá? Força Maranhão, normal. E aí, quem é esse AC? Esse AC é a força centrípeta. O que eu vou fazer aqui? Como eu sei que AC, tá? AC, vamos colocar aqui, AC, é igual a V ao quadrado sobre R,
Eu coloquei aqui, ó, no lugar do AC, ó, V ao quadrado sobre R. Mesma coisa, sem nenhum segredo, tá? Muito simples aprender física, tá? Então, minha fórmula da força centrípeta é dada por M, que é a massa, V ao quadrado, sobre R. Lembrando que R é o raio, tá? Acho que eu não sei se eu falei isso lá no slide anterior, tá? E aí eu posso colocar também essa força em função da força, desculpem, da velocidade angular. Eu vou trocar esse V ao quadrado por ômega R. Quer ver, ó? Fazer aqui no ladinho, ó. Força é igual a M. Quem é V? V nada mais é do que ômega R, eu vou botar entre parênteses aqui, tá? Ficou feio esse ômega, ao quadrado sobre R, tá? Então, força C vai ser igual a M, ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre R. Aqui eu vou conservar o M, tá aqui, o ômega ao quadrado, conservei, e R ao quadrado dividido por R, conserva o R, e subtrai 2 menos 1, aqui tem 1 para quem não lembra, tá? 2 menos 1 é 1, tá aqui minha fórmula da força centrípeta em função da velocidade angular, e a primeira em função da velocidade escalar, tá? Fc igual a mv ao quadrado sobre r, e Fc igual a m vezes ômega ao quadrado vezes r. Ok? Pronto, o conteúdo é esse. Coloquei 5 exemplos para a gente tentar absorver o conteúdo na prática, né? E conseguir resolver nossa atividade de hoje, que já está preparadinha, só esperando eu terminar aqui a aula para poder postar, tá? Olha o que diz o primeiro exemplo, tá? Isso aqui não tem como errar, não. Tu pode tentar errar e não consegue. Um móvel descreve movimento circular uniforme, o MCU, de raio igual a 4 metros, com velocidade de 3 metros por segundo. Determine o módulo de sua aceleração centrípeta. Então, o que ele me deu aqui? Ele me deu o raio, que é igual a 4, me deu a velocidade, que é igual a 3, e quer saber a aceleração. Aceleração, interrogação, tá? Coloquei aqui. Vamos para a fórmula? Ó. A fórmula da aceleração. Tá óbvio que é isso. Ó. A fórmula da aceleração é AC igual a V ao quadrado sobre R. Então, simbora? Fica então, o V é igual a 3 ao quadrado, sobre R. Quanto que é o R? 4. Então, vamos lá. 3 ao quadrado é igual a 9, dividido por 4. 9 dividido por 4 é igual a 2,25 metros por segundo ao quadrado. Essa que pode colocar na prova, vou colocar uma dessa aqui na prova do quarto trimestre. Ninguém erra, não é possível. Se alguém errar, a levar chinelada de sandália havaiana, moço. Não tem como errar, não. Simbora. Segundo exemplo, tá? Não sei se eu passei muito rápido, deixa eu voltar aqui, né? Pra vocês olharem direitinho. Mandei o slide já, então. De boa. Vamos lá? Qual o módulo da aceleração centrípeta de um satélite de telecomunicações em órbita geoestacionária a 72 mil quilômetros de altitude em relação à superfície na região do equador terrestre, dado o raio equatorial da Terra igual a 6.400 quilômetros, tá? Para ter uma noção, os satélites ficam em torno de 36 mil, né? Mas essa questão eu mudei para ficar diferente do livro, tá? E basicamente, quando se fala em satélite, olha o nomezinho aqui, ó, geoestacionário, significa dizer que o danado ele fica sempre na mesma posição em relação à Terra, tá? Ele gira com a mesma velocidade da Terra, ok? Velocidade angular, é claro. De forma que se você conseguisse ver a olho nu um satélite, ele estaria sempre acima do mesmo ponto. Se você olhou para cima e vê ele ali, a qualquer momento que você olhasse de manhã, de tarde ou de noite, e qualquer dia do mês, da semana, do ano, ele estaria exatamente na mesma posição, porque ele é geoestacionário. Estacionário quer dizer mesma posição, geo quer dizer terra, mesma posição em relação à Terra. Simbora? Dados. Eu tenho aqui a altura de 72 mil quilômetros, é só a altura, tá? E eu tenho o raio da Terra, coloquei um Rzão, R grande, para a gente saber que esse é o raio da Terra, que é 6.400 quilômetros. Isso na linha do Equador, tá? A Terra
num ponto diferente da linha do Equador, ela vai ter um raio maior, tá? O menor raio é na linha do Equador, ok? Tá. Nesse caso, eu vou querer o quê? Eu vou querer a aceleração centrípeta, é o que ele está pedindo. Tá? Vamos para a fórmula. Mais uma observação, como ele é geoestacionário, o ΔT dele, que é o tempo que ele demora para fazer uma volta completa, é de um dia, tá? Como é uma volta completa, eu chamo isso de período, por isso que vem um T maiúsculo, tá? E isso é igual a 24 horas, nós sabemos disso. Só nós temos uma diferençazinha para dar aquelas 6 horas do ano, não, mas a gente está arredondando aqui para 24 horas, tá? Essas 24 horas eu tenho que transformar em segundos, porque a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado, tá? Nesse caso, ó, 24 vezes, são as horas. Quantos segundos existem numa hora? 3.600 segundos. Então, basta multiplicar 24 por 3.600 segundos, você tem a quantidade de segundos num dia, que é 86.400 segundos que existem num dia, tá? Cada dia Deus te dá 86.400 segundos, tá? Embora, que mais? Uma outra observação. O raiozinho da fórmula que eu vou utilizar vai ter que somar aqui, ó, o raio da Terra, que é essa setinha menor, com a distância. Então, o raio é em relação ao centro da Terra. Que vai ser o RT mais o H, 72.000 mais 6.400. Vamos lá? 72.000 mais 6.400 é igual a 78.400, tá? E aí, eu transformei isso em metros, tá? Em quilômetro. Como é metros por segundo, basta multiplicar 78.400 por 1.000, tá? Vai ser 78.400.000. E aí eu coloquei em notação científica que basta voltar às casas decimais. Isso equivale a 7,84 10 elevado a 7 metros. Fiz a parte mais difícil, tá? Que foi colocar os dados de acordo com o sistema internacional. Agora o restante é só fórmula, tá? Vamos lá, ó. Eu utilizei também, nesse caso, o cálculo, como eu vou utilizar na equação da aceleração, o ômega, tá? Eu vou utilizar, no caso, a fórmula do ômega para calcular quanto que vale esse ômega, tá? Que é a velocidade angular. Velocidade angular é 2π sobre t, que vai ser igual a 2 vezes. Quem é π? 3,14. Quem é o t? Aqui o t, ó. O t está aqui, ó. 8.600, não, 86.000, desculpem, e 400. Coloquei notação científica, voltei aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. 10 elevado a 4, tá? Basta multiplicar 2 vezes 3,14, dá 6,28, e dividir por 8,64. Esse resultado vale 0,73. Professor, e o 10 elevado a 4, tá? Como é que funciona isso? Ele sempre vem acompanhando o número com sinal trocado. Se ele é mais, vem menos. Se ele é menos, vem mais. E a explicação é por que ele vem sinal trocado? Nós sabemos já, mas eu vou insistir nisso só para quem não sabe ainda. Eu acho difícil alguém não saber, mas para ele não ficar com vergonha de perguntar. Aqui, ó, tem 10 elevado a 0. Só mas não tem nada aí. Tem. Porque 10 elevado a 0 é 1, tá? Então não precisa aparecer 10 elevado a 0. Nesse caso, eu conservo a base 10 e eu vou subtrair, ó. Vou pegar assim, ó, 0, porque é uma divisão. 0 menos 4. E 0 menos 4 é igual a menos 4. É por isso que ele troca o sinal, tá? Então, o resultado da velocidade angular é 0,73, 10 a menos 4. Tá? Agora ficou moleza. Aceleração, vamos lá. Eu coloquei notação científica, 7,3, 10 elevado a 5, né? Notação científica tem que ter um número entre 1 e 10. Não precisava, tá? Foi preciosismo aqui. Eu só vacilei bem aqui, ó. Aqui eu coloquei só um S, esqueçam, tá? É rádio por segundo, tá? Vamos lá para a aceleração? A aceleração é igual a ômega ao quadrado vezes r, tá? Simbora. A aceleração é, quem é ômega? Eu calculei, ó, 7,3, 10 a 5, ó, só que ao quadrado. Ó, o 2 vezes, quem é o R? O R está aqui, ó, 7,84, 10 elevado a 7.
Quando eu multiplico 7 vezes 7,3 ao quadrado, ele vezes ele, vezes 7,84, vai ser 0,418, tá? Ou 418 como um todo. Quando eu pego aqui, ó, menos 5 vezes 2 dá menos 10 com 7 dá menos 3. Por isso que eu voltei 3 casas decimais e já eliminei o 10 elevado a menos 3, tá? Final. Resultado vai ser 0,418 metros por segundo ao quadrado, tá? Elevei 7,3 ao quadrado, multipliquei por 7,84 e trabalhei com as potências de 10. E aí, tirei a nota 10 aí, já. Beleza? Segundo exemplo, acabou-se, tá? Belezinha, vamos para o terceiro exemplo. Vamos lá. Olha o que diz o terceiro exemplo, ó. O cara já tá complicando, hein? Não, mas não é difícil, não. O tamanho do texto parece coisa de Enem, assusta um pouquinho, mas quando você termina de ler, você percebe que está tudo dado aí para nós, então só é executar o Enter, é só executar a função, tá? E olha o que ele diz. Vamos na leitura com calma. Física, meu professor de física costumava dizer que física é mais português do que matemática, né? Segundo ele, né? Eu não sei se eu concordo ou não, mas faz sentido o comentário, tá? Porque ele quer dizer o seguinte, que é muita interpretação, tá? Como ele é meu professor e ele é fera pra caramba, então nós temos que ouvir, né? Olha o que diz a questão. Na figura abaixo está representado um bloco de massa M igual a 4. A massa foi dada. Sobre uma mesa horizontal, está aqui a mesa horizontal, sem atrito, preso ao ponto central. Esse ponto é o ponto central, tipo um prego, né? Vamos imaginar. Ó, por um fio inextensível. Inextensível é que o fio não aumenta de tamanho, tá? Não é elástico. Massa desprezível, a massa do fio que é desprezível, tá? Girando com movimento circular uniforme. O fio está girando aqui, ó, o bloco, desculpe. Esse desenho da direita mostra claramente a trajetória pontilhada do bloco. Sendo V igual a 8, deu a velocidade, eu tenho a massa e a velocidade já. Depois eu vou anotar os dados. O módulo da velocidade do bloco, e R é o raio, ó, 0,50. O raio da circunferência descrita. Determine o módulo da tração exercida pelo fio sobre o bloco. Supõe-se que o atrito entre o bloco e a mesa e todas as demais forças de resistências possíveis sejam desprezíveis, tá? Então, não vou considerar atrito, ok? Vamos pro primeiro passo. Não sei como é que faz, mas vamos escolher os dados, depois a gente decide. Vamos lá? Dados é a massa, 4 kg. Velocidade, 8 metros por segundo. Raio, 0,5. Vamos lá. E o que ele quer saber? Vamos lá, eu me perdi aqui. Determine o módulo da tração, tá? Módulo da tração. Então, a tração eu não sei quanto é que vale. Eu botei tração igual a interrogação. Olhando para esse lado aqui, ó, percebam que a trajetória é circular e a única coisa que mantém essa trajetória circular é quem? É o fio, é a força de tração. Se esse bloco estiver girando e o fio quebrar, ele vai sair pela tangente, ele vai fugir da mesa, vai cair. Então, a única coisa que mantém o fio na trajetória circular é o T. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, tração, que é a letra T maiúsculo, é igual a F vezes C, tá? É igual a força centrípeta, tá? Perceba que, nesse caso, a força de tração atua como força centrípeta, tá? Lá no exemplo anterior, que era sobre o satélite, quem era a força de tração era o peso. É o peso, a atração da Terra, entre a Terra e o satélite, que fazem com que ele fique na trajetória sempre circular, tá? Então, essa força de centrípeta, ela pode levar a vários nomes, mas para saber ficar bem fácil, é só observar. Quem está direcionado para o centro? Ela que está direcionada para o centro, não interessa quem seja, ela é a força centrípeta, tá? É só observarem isso. Vamos resolver? Ó, eu coloquei aqui os valores, ó, o peso para baixo, a força N, que é a normal para cima, e a força para o centro, a centrípeta, em verde. O N e o P se anulam, então só coloquei para mostrar para vocês, mas não vamos nem trabalhar com peso. Vamos mais além, ó. Eu sei que a força T é igual à força centrípeta, e isso é igual a M vezes V ao quadrado sobre R, tá? O que mais?
Eu sei também, ó, que quem é M? M é 4, ó, tá lá, ó. Quem é V? V é 8, tá lá, ó, 8 ao quadrado. E quem é R? 0,5. Pronto, vamos lá, ó. 8 ao quadrado é 64. 64 vezes 4 dividido por 0,5. Então, vamos lá. 4 vezes 64 dividido por 0,5. Isso é igual a 512 newtons. Então, a força de tração, que é a força centrípeta, é igual a 512 newtons. Tá? Acabou a questão. Olha o tamanhozinho do cálculo. Ó. O tamanho da leitura aqui e olha o resultado. Olha como é que você resolve ela. Bem fácil, né? Então, às vezes, você assusta um pouquinho com a questão, mas quando você enfrenta de frente, você consegue vencê-la. Tá? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. São só 5, tá? Então, não saiam, não saiam. É rápido. Nós temos aí um carro, né? E esse carro fazendo uma curva. Eu sei que é uma curva por causa do raio, tá falando que é raio, tá? Mas vamos ler o exemplo, para a gente pegar mais detalhes, né? Um automóvel faz uma curva circular, plana e horizontal, de raio 100 metros. Uma curvona. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é μ estático, tá? Igual a 0,60. Qual o módulo da máxima velocidade com que esse automóvel pode fazer a curva, sem derrapar, tá? Então, assim, quanto maior o atrito entre os pneus do carro e o chão, tá? Em uma BR, maior vai ser a velocidade que você pode contornar a curva. Quando você vai chegando numa curva e lá está escrito que a velocidade máxima é uma velocidade de 60, velocidade qualquer, ali já foi ensaiado. O engenheiro fez várias simulações e percebeu que o máximo não é 60, é um pouquinho maior, mas ele não vai te colocar em risco, né? Então ele coloca que é 60, que é quase o limite. Ali é uma tendência a chegar no limite, mas ele testou. Se você entrar com uma velocidade muito maior do que isso, você vai sair pela tangente, você não vai conseguir contornar a curva, tá? Então, por isso que eles colocam lá, e você também, por experiência, você sabe disso, tá? Quando você começa a dirigir. Então, nesse caso, esse mi, se ele for um mi maior que 0,60, eu poderia ter uma velocidade maior. E nesse caso, eu não sei qual é a velocidade. Eu vou descobrir agora, tá? Olha a pergunta dele. Qual o módulo da máxima velocidade com que esse automóvel pode fazer a curva sem derrapar, tá? E aí eu vou primeiramente colher os dados. Eu tenho o raio, eu tenho o mi, que é 0,6, não tem unidade de medida. Eu tenho a gravidade, que é igual a 10. E ele quer saber a força, aliás, ele não quer saber, ele quer saber a velocidade. Mas eu sei que a força de atrito entre os pneus do carro, ela é igual à força centrípeta, tá? Porque o que segura o carro na trajetória circular é o atrito com os pneus. Se não houver atrito, se estiver chovendo, aí é roça para nós, ó. Então não queira fazer isso, tá? Então ela vai ser a força centrípeta. E ele quer saber a velocidade, interrogação, tá? Pronto, moleza aqui. Eu vou usar a forma da força centrípeta. Ó. Força de atrito estático é igual à força centrípeta. A força de atrito estático, nós calculamos até na prova já, no nosso trabalho, que ela é calculada pegando o μ estático vezes n, né? E que é a força centrípeta? É igual a mv ao quadrado sobre r. Esse assunto aqui é o assunto de hoje, tá? É o tema de hoje. Vamos mais além, vamos colocar quem é n? N é igual ao peso, olha para o desenho aqui, ó. O n é exatamente igual ao peso, porque o carro não vai nem para cima nem para baixo, tá? Então, eu vou colocar o valor de peso, ó. Mi vezes E, ou mi, desculpem, é igual a, aliás, vezes, quem é o n? É o peso, quem é peso? M vezes G, tá? Igual, aí repete tudo, mv ao quadrado sobre R, tá? Agora não tem o que fazer não, eu tenho m de um lado ou de outro, ó, perceba aqui, m aqui e m aqui, eu posso cortá-los, tá? E assim eu fiz, cortei. Sobrou, então, só mi vezes g. Ó, mi vezes g igual a v ao quadrado sobre r. Tá tudo lá nos dados, ó. Vamos lá, ó. Quem é mi? Eu posso até fazer mi pelos extremos também logo, mas eu não fiz. Vamos lá. Quem é mi? É 0,6. Quem é g? É 10. Quem é v? O v vai ser igual ao próprio v, que eu não sei, eu quero descobrir o v. Quem é o r? O r é 100. Vamos fazer cruz credo? Ó, bota uma aqui embaixo e faz cruz credo. Ó. 1 vezes v ao quadrado é v ao quadrado. Meio pelos extremos, que a gente chama, tá? 0,6, repetir, vezes 10, 100, ó, vezes 100.
Agora não tem o que fazer, ó. 0,6 vezes 10 é 6. 6 vezes 100, 600. Eu vou tirar, então, ó, v ao quadrado igual a 600. Esse 2, que é um expoente, vai virar raiz, vai virar o índice, né? V igual a raiz de 600. E a raiz de 600 é aproximadamente, tá? 24,50 metros por segundo. Então, para você fazer a curva, você pode entrar com a velocidade de 24,5 metros por segundo. Para ter uma noção, 20 metros por segundo é igual a 70 quilômetros por hora, colocando em quilômetros, tá? Então, 24 é um pouquinho maior que isso. 25 é 90, então maior que 70 e menor que 90, quase 90. É uma bela curva, tá? É uma bela velocidade numa curva, tá? Então, o valor encontrado foi 24,50 metros por segundo, tá? Quarto exemplo. Finalizamos, vamos para o último. Uhul. Último exemplo. Olha o que diz para nós. Eu tenho aqui, no caso, um circuito oval. Ó. Esse circuito é muito utilizado naquelas corridas de Indianápolis, tá? Fórmula 1 também, mas Indianápolis a gente olha e vê de cara, não tem que ficar procurando a descida. Se olha, percebe que a curva lateralmente, ela é de descida. Para quê? Porque quanto mais de descida, maior vai ser a velocidade que você pode impor, porque ela não foge pela tangente, tá? Desculpem. Sai de mim. Gripe. E nesse caso, queremos descobrir qual que vai ser essa velocidade, tá? Velocidade não, aceleração. Olha o que diz para nós aí. A foto mostra a pista de um velódromo, tá? Em que se destaca a acentuada sobreelevação das curvas. Qual deve ser o ângulo, que é o ângulo, na verdade, de inclinação da pista para que os ciclistas possam fazer curvas circulares de 100 metros de raio, com velocidade de módulo até o máximo, né? 72 km por hora, que é 20 metros por segundo. Sem depender da força de atrito entre os pneus e a pista. Repare que aqui eu não estou considerando a força de atrito. O que está sendo importante aí, no caso, é a inclinação. Essa simples inclinação da curva me dá um poder de desenvolver com a velocidade maior. Entre Imperatriz e Araguatins tem uma curva que eu sempre andava nela que a gente percebe essa inclinação. Você coloca um pouquinho de água, ela desce exatamente. E a olho nu você consegue perceber. Mas eu fiz o teste com a água, parei a minha moto e fui testar a pista e ver se realmente não era uma ilusão de ótica. E você percebe claramente que ela é inclinada para propiciar uma velocidade maior e, à medida do possível, ter menos acidente, né? Então, vamos colher os dados? Vamos primeiro observar aqui que, ó, eu tenho no ciclista, separei aqui um ciclista, eu tenho a força-peso, que sempre é vertical para baixo, tá? E eu tenho a força N normal, tá aqui destacada, é sempre perpendicular à superfície, tá? E aí essa força N, ela pode ser segmentada, tá, em componentes, que é a componente X, ó, em azul, horizontalmente, e a componente Y, em azul, verticalmente, tá? Aqui eu tenho o ângulo da inclinação, e quando você faz relações de triângulo, você percebe que esse ângulo da inclinação é o mesmo ângulo que aparece lá em cima, tá? Você faz, por exemplo, complementação, onde eu tenho o seguinte, só para a gente fugir um pouquinho aqui, entrar na matemática, ó. Se esse ângulo aqui é θ, e aqui é 90 graus, esse ângulo aqui vai ser, ó, 90 menos θ. E como o triângulo retângulo, aliás, um triângulo qualquer, o somatório dos ângulos tem que ser igual a 180, tá? Aqui é 90, aqui é 90 menos θ, aqui tem que ser θ, tá? Esse θ mata esse θ. Ó. Θ mais θ fica zero. Aqui fica 90 mais 90, 180. E aqui, ó, eu tenho θ novamente, aqui eu tenho o triângulo, tá? Perceba que aqui eu tenho meia volta, ó, isso aqui, ó, deixa eu circular para vocês, ó. Eu tenho 180 graus, que é a meia volta. Aqui ele fala que é 90. Se aqui é θ e aqui é 90, e aqui é 180 graus tudo, aqui eu vou ter 90 menos θ. E finalmente aqui, ó, novamente o mesmo triângulo, ó. Aqui é 90, 90 menos θ, esse valor tem que ser θ, tá? Então, sempre por relações de triângulo, eu vou apagar, porque minha aula não é essa, tá? É só para a gente lembrar aí os professores de matemática, de vocês. E aí vamos continuar. Então, esse ângulo aqui é sempre igual a esse θ. Eu peguei, então, o seguinte.
Acho que vamos primeiramente só relacionar essas forças e vou colher os dados, tá? Os dados me dizem o seguinte, que o raio é 100 igual a outra, 100, é 100, incrivelmente 100. O que mais? A velocidade é 72 km por hora, que dá 20 metros por segundo. O que mais? A gravidade é igual a 10, tá? E nesse caso aqui, ó, essa força que eu vou chamar aqui de NY, tá? NY, ela é anulada pelo P, ó. É o mesmo tamanho, que ele não fica pulando da superfície. E essa aqui é NX. A única força que está atuando é NX. Eu falo N por causa do N, tá em cima, NX, NX. Então, esse NX é a força centrípeta, é que está puxando ele para o centro. É o que está mantendo eles contornando a curva, tá? Se eu coloquei mais alguma coisa aqui, coloquei NY lá, NX. Aqui eu coloquei as duas, o somatório de vetores. Eu tenho um vetor NX para a direita, eu tenho NY para cima, eu tenho a resultante dado ligando, lá na nossa primeira aula, tá? Nosso segundo bimestre, desculpa. Ligando o início de NX com o final de NY, tá? Eu vou então, ó, eu tenho aqui, ó, e aqui eu vou colocar o ângulo, tá? Deixa eu colocar aqui para nós. Não coloquei. Aqui é θ, tá? Eu tenho, então, que descobrir quanto que vale esse ângulo, ó. Ó como é fácil, ó. Lembram aí de seno, cosseno e tangente, tá? Seno, cosseno e tangente. Se eu pegar o seno do θ, eu vou ter, ó, o que que é seno? É cateto oposto, que é um NY, sobre o vermelho, que é o N, tá? Mas eu não sei quanto é que vale N. Eu não sei quanto é que vale N nem quanto vale θ. Eu não posso ter duas incógnitas na minha equação. Então, não pode ser seno, tá? Se eu pegar o cosseno, cosseno é o cateto adjacente, que é NY, sobre N. Eu não tenho nem NY nem N, ferrou para mim. Não tem como descobrir, tá? Desculpa, eu não tenho N nem o ângulo, então não tem como descobrir. E aí o que eu vou utilizar é a tangente, porque a tangente relaciona ó, cateto adjacente, que é o que está na frente, sobre... Sempre a tangente, eu estou conjecturando aqui, mas sempre vocês vão utilizar a tangente, tá? Então eu tenho que... A minha solução é tangente de θ, que é o ângulozinho que está lá, é igual ao que está na frente, tá? E o que está na frente é NX. Só que NX é igual a força centrípeta. Aqui eu coloquei embaixo, ó, força centrípeta. E quem está do lado? Do lado quem está é o NY, mas esse NY em azul é igual ao P em vermelho, então eu coloquei P. Morreu minha questão. Eu acho que eu vou passar para o próximo slide, porque não coube aqui. Vamos lá? Vem comigo? Tem tudo aqui, ó. Aqui é a fórmula colocada. E aí vamos continuar, ó. Quem é FC? Vamos colocar a fórmula dela, ó. FC não é M vezes V ao quadrado sobre R. E quem é o peso? M vezes G. Eu tenho M em cima e M embaixo. Eu vou cortar. Cortei um, cortei o outro, tá? O que mais? Sobrou para mim, ó. Tangente de θ é igual a V ao quadrado sobre R sobre G. Eu tenho uma divisão de fração, ou divisão de frações, tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Assim eu fiz. Repeti V ao quadrado sobre R e multipliquei. Era G sobre 1, ficou 1 sobre G, tá? E aí, V ao quadrado vezes 1 é V ao quadrado. R vezes G é RG, tá? Quanto que vale o V ao quadrado? O V ao quadrado vale, só o V vale 20, coloquei 20 ao quadrado, repetiu 1. Quem é o raio? É 100. 100 vezes. Quem é o G? 10. 20 ao quadrado é 400. 100 vezes 10 é 1.000. 400 dividido por 1.000. 400 por 1.000, corta 2 zero em cima, corta 2 zero embaixo. Fica 4 dividido por 10, que é igual a 0,4. Eu tenho a tangente do ângulo. A tangente do ângulo é igual a 0,4. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, quem que é o ângulo cuja tangente é igual a 0,4? Vocês vão lá na tabelinha, ou então vão na calculadora e usar a função inversa, tá? Aí coloca assim, 0,4 inverso do ângulo. Quando vocês colocam isso, vocês vão encontrar o ângulo igual a 21,80 graus. Então, o meu ângulo de inclinação tem que ser igual a 21,80 graus. Esse ângulo da pista, ó, a pista tem que ser inclinada dessa forma, tá? E aí, é quase um telhado de uma casa, para ter uma noção, é 33 graus. Então, é como se fosse um pouquinho maior que a metade do telhado. Quando você olha para o telhado, aquela queda,
é algo em torno de 33. É um pouquinho maior do que a metade daquela inclinação, tá? É um telhado menos inclinado. Beleza? Morreu por hoje. A nossa atividade é para resolver as questões 2 da página 168, a questão 7 da página 172, questão 8 e 10 da página 173. Eu vou postar a atividade agora. O prazo vai ser até segunda-feira, 9 horas da manhã, tá? Que aí é bom que gira para você a semana e vocês podem fazer antes ou podem fazer até segunda-feira, 9 horas, que é onde o prazo se encerra, tá? Eu vou só desligar aqui. Desculpem, eu vou fazer a chamada logo. Constante. Como encontro o ômega? Como encontro o ômega? Deve ser nessa última aqui. Não, não foi nessa última. Eu acho que está nessa bem aqui, ó, a questão de como encontrar o ômega. Terceiro exemplo. Segundo exemplo, desculpa. Olha, ó, como encontrar o ômega. Ó. Eu vou encontrar esse ômega aqui, pegando o cálculo dele da velocidade angular, que é o 2π sobre t. Aí, para isso, eu tenho que ter o t, tá? Ou então, por exemplo, digamos que ele, naquela fórmula geral, tá? Deixa eu passar bem aqui também. Ó. Digamos que ele quer saber a aceleração, aí ele te dá o AC, te dá o R, tu pode encontrar o ômega por essa equação aqui também. Tá? Eu não sei se é uma questão específica da atividade que você está perguntando. Tá? Belezinha? Não sei se eu tirei a dúvida, mas se não tirei, pode ficar para a gente conversar mais, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui, rapidamente, para livrar vocês. Hoje nós temos uma recuperação para fazer para quem ficou de recuperação, tá? Antes da chamada, deixa eu ver bem aqui a galera que ficou de recuperação para a gente alertar. Eu acho que quem ficou de recuperação nem está aqui, né? E complica, né? Como é que você vai dar um recado para quem ficou de recuperação se o cabra ou a cabra não estão aqui? Mas vamos ver. Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo aqui rapidamente, ó, fiquem aí. Deixar gravado, que a pessoa pode ver depois também, vamos deixar. Só um instante, por que não quer abrir, filho? Vamos lá. Informática. Correção da prova. Eu coloquei lá, na verdade, na planilha, né, mas sempre aparece alguém que não viu, tá? A Amanda, incrivelmente a Amanda ficou. O Anthony, a Eliane, desculpem. A Jéssica, cara, poxa, cadê Jéssica, mulher? Jéssica sumiu do mapa. O Ildeglan, alguns são desistentes, né? O Ildeglan e a Isabel dos Santos eu considero como desistente, mas se eles aparecerem a gente conversa. A Isadora sumiu do mapa também, ó. Recuperação. A Isabela com Z ficou. O Juan, tá como desistente aqui, mas tem chance ainda. A Kalena ficou. O Kaique ficou. A Kimberly tem um negócio da prova, né, Kimberly? Que a gente não recebeu ainda. Tô esperando, viu lá? Não sei se eu corrigi já, mas a Kimberly, ela vai passar. Falta bem pouquinho para ela passar. Eu coloquei recuperação porque para ela me mandar logo a prova, tá? O Lauan ficou. Letícia ficou. Luan ficou. Maria Cristina não entregou nada. Será que ela está por aí? A Miriam ficou. O Pedro Guedes faltou atividade. O Pedro Guedes ficou também. E o Steven também ficou. O Steven, se eu não me engano, foi uma atividade que ele... Se eu percebi que se ele passaria só um instante, se ele ganhasse 3... Não passaria com a atividade. Então ele tem que fazer mesmo, tá? Beleza, vamos para a chamada. Vamos para a chamada. Chamada a cobrar. Vamos lá. Ana Clara, botei presença aqui já. Ana Clara pode pegar o bico se quiser, só um instantezinho. Outro negócio bem aqui, peraí. Ocultar. Final. Ana Clara pode sair, viu, Ana Clara, se quiser. Tá.
O Carlos Henrique, também coloquei presença. Pode sair se quiser. Eliane, mulher, conversei contigo para a gente ir fazendo de pouquinho as tarefas. Vamos lá, estou por aqui ainda. Ó. Eliane está presente também. Pode sair se quiser. Gabriel, também registrei. Pode sair também, se quiser. Aliton, também registrei. Pode sair também, se quiser, Aliton. Kathleen, também registrei. Pode sair se quiser, Kathleen. Deixa eu ver aqui mais. A Maria Eduarda Nunes. Só um instante que eu confundo essas Marias aqui. Tem uma que é aplicadíssima e tem outras que não é aplicadíssima. Ah, essa é a aplicada que está aí agora. Pronto. Se fosse a outra, eu ia falar com ela, entendeu? Então, a Maria Eduarda, que é a show de bola, está por aí. Aplicada. Já registrei Maria Eduarda. Pode sair se quiser. O Pedro Henrique. Pedro Henrique também. Só um instante. Tem dois Pedro. Já registrei. Você vai como está o Pedro. O Pedro está de boa. Só. Pedro tá. No bimestre passou também. Pedro tá arrasando. O Pedro Henrique faltou entregar 2 atividades e ainda passou. O cabo tirou 10 na prova. Poxa, Pedro, se tivesse sido atividade, moço, pode vacilar. Aumentaria a nota em muito, ó. Então, o Pedro também já registrado. Mesmo sem fazer atividade, o danado passou ainda. O bicho é bom de prova, ó. Mas tem que entregar atividade, moço. Para melhorar a nota. Raik. Registrei também. Deixa eu ver só o negócio do Raik bem aqui. Se tem alguma coisa. Raik no Rick foi certinho. Raik deu a volta por cima. Ó, tirou 10 na prova. E ficou com notão esse bimestre. Aí, foi isso mesmo. Pode sair, Raik, se quiser. O Renilson. Renilson também show. Passou já no 3º bimestre também, ó. Pode sair, Renilson. Eu tinha visto a Larissa no começo, tá ela aqui de novo também. Larissa também. Passou no 3º bimestre. Mas isso é que ela vai continuar fazendo a tarefa e tudo, para ficar com a nota maior. Tenho certeza, ó. Registrado Larissa, registrado Renilson, podem sair, ó. Só vou ver aqui as mensagens, tem alguma coisa? Antes de desligar. Presente, professor, Eliane. A Ana Clara perguntou, respondi. Carlos respondeu, Eliane presente. Ketri presente. Larissa falou eu. E eu. Tchau, professor. Valeu, Renilson. Valeu, Larissa. Registrado já. Até mais, meu povo. Ó. Até mais. Tchau, tchau.